E antes disso, antes de entrar nos provérbios, eu quero começar falando um pouco sobre prioridade. Prioridade, tá? A prioridade, ela é muito importante, tá? Uma vez me perguntaram assim, Thiago, mas qual é o planejamento, qual é a estratégia para você conseguir fazer dieta? Eu falo, não tem a melhor estratégia do mundo, tem prioridade. A minha prioridade é isso, né? A sua prioridade vai ditar a sua tomada de decisão. Então, dependendo de como você prioriza a sua vida, você vai tomar decisões de alguma forma. Por exemplo, você prioriza o conforto, as suas decisões vão ser tomadas pensando nisso, tá? Você prioriza a ostentação, as suas decisões vão ser pensadas nisso. Por exemplo, você vai pensar, caraca, olha só, eu tinha uma época na minha vida que eu tinha carro, eu estava começando e eu queria impressionar com música alta. Olha que besta, eu achando que música alta impressionava, né? Eu queria chamar atenção. Então, na minha tomada de decisão, a prioridade era chamar atenção. O que eu fazia? Bom, então eu aumentava o som e abaixava o vidro. Olha que besteira. Mas é porque a minha prioridade era essa, tá? Qual que é a minha prioridade hoje? A minha prioridade hoje é Deus, tá? Depois trabalho, depois família e depois saúde. Na minha vida, essa é a lista de prioridades. Como para mim a primeira prioridade é Deus, o que eu faço? Eu vou entregar o meu melhor para Deus e não o meu pior. Se a sua prioridade é saúde, você vai entregar o seu melhor para a saúde, não é? Você vai começar entregando pela saúde. Se a sua prioridade é o trabalho, cara, você vai entregar o seu melhor para o trabalho. A minha prioridade é Deus. Logo, a primeira coisa que eu faço no dia é ligado com isso. A primeira coisa. Então a prioridade vai ditar o que eu faço, a primeira coisa que eu faço ao longo do dia. A primeira coisa. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que entregar o meu melhor. Por exemplo, se você acredita em Deus, você tem alguma espiritualidade, né? Você tem alguma fé, cara, você vai entregar para Deus o que sobrou de você? Ou você vai entregar o seu melhor? Você vai entregar o seu melhor ou o seu pior? Você tem que entregar o seu melhor. Se a sua prioridade da vida é o trabalho, cara, você tem que entregar o seu melhor pro trabalho e não o que sobrou, tá? Por que eu coloco o trabalho antes? Porque para mim o trabalho ele vai ser a base que vai permitir, cara, todas as outras coisas prosperarem na minha visão, tá? Então o trabalho ele é muito importante para mim. É muito importante para mim, tá? Talvez com o tempo o trabalho e a família se invertam, tá bom? Porque aí as minhas prioridades mudam. Eu já fiz o que eu tinha que fazer e aí depois eu começo a olhar mais para dentro, tá bom? Mas o que vocês precisam entender é o seguinte, não tem certo e errado, mas a minha prioridade é primeiro Deus. Como é primeiro Deus, a primeira coisa do dia é isso. Não vai ser a última, tá? Por que eu tô trazendo essa reflexão? Porque para vocês têm alguma prioridade. E se vocês têm alguma prioridade, vocês têm que saber que vocês têm que dar o melhor para isso. E não o pior, não o que sobrou. Por isso que a primeira coisa que eu faço é, eu acordo aqui, eu tô aqui falando sobre isso. E aliás, só uma coisa, eu tô vendo muita gente, não, mas como assim? Você tá falando de trabalho primeiro? Turma, é o seguinte, Salomão passou a vida inteira dele, para chegar à conclusão que o que importava para ele, no final de tudo, era Deus, era o temor ao Senhor. Essa aqui foi a conclusão de Salomão. Só que antes de ele chegar a essa conclusão, sabe qual que foi a conclusão que ele chegou? Que a única coisa que importa na terra é o desfrute do trabalho. É o trabalho. Ele chegou a essa conclusão, tá? Então, veja só, para mim, o desfrute do trabalho e permitir que a família desfrute do trabalho, isso daqui, assim, dá um sentido para a família desfrutar do trabalho, dá um sentido para a família, isso é muito importante. Porque o que é família, né? A família não é você ficar tendo um tempo de qualidade só, a família é você ter sentido na família, né? É você ter um motivo para você fazer as coisas. E se Deus é sua prioridade, você tem que começar entregando o seu melhor, porque é a sua prioridade, não o que sobrou de você, tá bom?